Abençoados eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Quero saudar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho com um tema tremendo, bastante interessante, curto, mas objetivo, que vai trazer crescimento e entendimento para a sua vida. O tema é antes e depois da cruz. Antes e depois da cruz. Nós sabemos que lá na cruz do Calvário, quando Cristo disse tudo está consumado, ali foi o momento mais importante que houve na face da terra, porque foi o momento em que Deus, num corpo de carne, num véu chamado Jesus de Nazaré, cumpriu a lei de Moisés, consumou os séculos, dividiu a história. Ali iniciou-se um novo pacto de melhores e de superiores promessas. Ali na cruz, Cristo, ele conquistou a nossa vitória. Todos os cristãos, aqueles que entendem a graça e não entendem a graça, dizem: na cruz foi a vitória da igreja, na cruz Cristo triunfou. Mas aí que está a grande questão. Todos dizem e todos reconhecem que na cruz do Calvário Jesus, ele realmente venceu, ele venceu este mundo. Jesus, ele cumpriu a lei, mas na verdade, na prática, depois da cruz, voltam a praticar e a pregarem, contrário ao sacrifício de Cristo na cruz. Começam a pregar e ensinar, eu digo aí, infelizmente, a maioria, dos cristãos, dos nossos irmãos em Cristo, que ainda não conhecem a graça, são nossos irmãos menores, são crianças em Cristo, são filhos de Deus, são nossos irmãos em Cristo, mas são menores, se alimentam de leite, não usufruem da herança que Cristo conquistou para eles na cruz do Calvário. Então, abençoados, vamos para este entendimento. Todos nós entendemos que Cristo na cruz, ele estabeleceu um novo pacto, a nova aliança, o pacto da graça de Deus. Todos nós reconhecemos isso. Mas é necessário que se entenda o significado, o grande significado da vitória de Cristo na cruz. Antes da cruz, o que havia? Qual era o pacto que vigorava aqui na terra? A lei de Moisés. Quando eu digo terra, na verdade foi para os judeus. Alô? Porque os gentios não tinham lei. Então o pacto que vigorava para Israel era o quê? O pacto da lei, a lei de Moisés. Ou seja, Moisés era a boca de Deus. Se alguém quisesse ouvir Deus ou saber algo de Deus, tinha que perguntar a quem? A Moisés. Moisés lá no monte, ouviu Deus mesmo, isso, toda a instrução da lei, ouviu a lei de Moisés. E a palavra diz que a lei ela foi acrescentada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que a lei veio para mostrar o pecado. A lei de Moisés ela veio com uma função, com uma finalidade, mostrar o pecado. Porque o pecado já estava na terra, por causa do pecado de Adão. Vamos ler lá em Romanos 5, verso 12. Ou seja, quando Adão desobedeceu, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Aí você pode perguntar, então, e antes da lei de Moisés? Existiam pecadores? Boa pergunta, Olha, cometiam pecados, mas não eram transgressores da lei, porque para ser um transgressor da lei, tinha que ter a lei para transgredir.
Então o pecado estava, o pecado estava cometido, acusados de pecados, de pecadores, porque não havia lei. Depois que a lei foi estabelecida por Moisés, ao desobedecer a lei, né, e todos obedeceram, já foram constituídos transgressores da lei. Transgressores da lei. Né? Vamos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Convido a todos que peguem as suas Bíblias e vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Antes, quero agradecer a Deus pela vida dos abençoados que estão entrando aí ao vivo, pelo Facebook Live, né? Olha, são muitos, para saudar todos aí, vou ficar um bom tempo, mas agradeço aí a todos que estão entrando. Vamos aí em Romanos 5,12, olha que tremendo, o apóstolo Paulo escreveu. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha o verso 13. Porque até ali estava. Paulo escreveu essa carta depois da cruz. E por isso que Paulo falou, porque até a lei estava, no passado, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo o quê? Lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, de Adão até o fim da lei. Quando diz até Moisés, significa até a cruz, porque foi na cruz que Cristo cumpriu a lei. Então a morte reinou desde Adão até Moisés, até que eles não pegaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então vejam o interessante aí, que no verso 12 diz que o pecado entrou no mundo através de um homem. Né? E no verso 13 diz que porque até a lei estava o pecado no mundo. Então, todos os que nasceram, olha, preste bem atenção, todos os que nasceram antes da cruz foram pecadores. Todos. Davi, Abraão, Moisés, Jó, Isaías, sim, esses grandes homens, olha, esses heróis da fé, todos esses, não, profeta, sim, profeta Elias, Eliseu, todos esses, sem exceção, né? A todos, sem até mesmo todos os que nasceram antes da cruz, nasceram pecadores, sem ter feito nada. Quem fez foi Adão. Por causa do pecado de Adão, por isso que diz aí, no versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Por que Adão seria a figura daquele que havia de vir? Porque com o pecado de Adão afetou a todos. E o segundo Adão quem é? Cristo. E com a obediência de Cristo, o segundo Adão, justificou a todos quem? Todos os eleitos, todos os escolhidos. Então todos os eleitos de Deus que nasceram após a cruz, nasceram justificados pelo sangue de Cristo. Ou seja, você não tem pecado. Na verdade, tem até audácia em dizer isso, você nunca teve pecado. Porque você nasceu provavelmente em 1900 alguma coisa. Ninguém que nasceu em 1800, mesmo que tivesse 1800, 1700, já é depois da cruz. Nasceu depois da cruz, já nasceu justificado pelo sangue de Cristo. Mas a grande pergunta é, então não cometo pecado? Isso é outra história. Existe o pecado de Adão e o pecado desobediência ao alvo. O próprio apóstolo Paulo falava, às vezes, mencionava em alguma das suas cartas, falava do pecado, mas no original grego, hamartia, que quer dizer desviar-se do alvo. Esse pecado que nós cometemos, esse desviar-se do alvo, hamartia
Hamartia, que significa desviar-se do alvo. Não é o pecado de Adão. O pecado de Adão, olha, sabe o que Cristo fez? Jogou no mar de esquecimento. Ele aniquilou esse pecado. Esse pecado da transgressão de Adão separava o homem de Deus. Tanto é que quando Jesus na cruz morreu e derramou seu sangue, o véu foi rasgado de alto a baixo. Então aquilo que separava o homem de Deus foi tirado do meio. Você não pode ser chamado de pecador. Você é um espírito justo, feito perfeito, que habita dentro de um corpo com as concupiscências do engano, com a herança adâmica. Na cruz do Calvário, Cristo tirou o pecado de Adão, contudo, não tirou a herança adâmica do teu corpo. A herança adâmica tem sinônimo de obras da carne, né? Se você ler lá em Gálatas 5, né, dos versos 17 em diante, você vai ver lá, né, as obras da carne são manifestas quais são, aí tem aquela lista todinha lá, né? Inimizade, porfia, ciúme, idolatria, inveja, até aquela lista todinha. Aí ali fala, né? Os que cometem tais... Vamos ler, é bom ler, né? Vamos matar a cobra, mostrar o pau e a cobra morta. Não adianta você matar a cobra, mostrar o pau, você tem que mostrar a cobra morta também, porque senão podem até duvidar de você, né? Vamos lá em Gálatas capítulo 5, vamos ler do verso 17 em diante. Olha o que aconteceu, né? Olha o que está na minha e na sua carne. Jesus, ele na cruz, ele aniquilou o pecado, contudo, na minha carne, continua ainda essa herança adâmica. Então, antes de lermos, vamos fazer o seguinte, é melhor? Anote aí Gálatas 5, Gálatas 5, dos versículos 17 em diante. Anotem, não vamos ler agora. Antes, vamos lá em Hebreus, segure aí, coloca uma orelhinha aí, né, para não perder essa página. Vamos lá em Hebreus 9, né, só para não perdermos aí o fio da meada, né, porque eu disse que o pecado de Adão foi aniquilado na cruz, então eu tenho que provar. Tem que matar a cobra, mostrar o pau e a cobra morta. Hebreus capítulo 9, vamos ler aí do versículo 26. Para entendermos o significado, né, do sangue de Cristo ali na cruz do Calvário. Porque se eu digo, abençoados, que o pecado ainda está, eu estou dizendo que Jesus não foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João Batista, quando viu Jesus, falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Ele falou no futuro, né, que tira, que vai tirar, né, porque ele estava antes da cruz, né, que tira o pecado do mundo. Hoje, depois da cruz, eu digo que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu não posso dizer, depois da cruz, as mesmas palavras diante da cruz ditas por João Batista. Né? Então, Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde antes da fundação do mundo. Mas agora, essa carta de Paulo foi escrita aí 50, 60 anos depois de Cristo, né? Por volta aí de 50, 60 anos depois de Cristo. E Paulo disse, mas agora, na consumação dos séculos. Esse agora de Paulo significa na cruz. E tem os preteristas aí dizendo que foi lá no ano 70 depois de Cristo que Deus consumou os séculos. Aonde é escrito isso? Que na consumação os séculos foram consumados no ano 70 depois de Cristo. Isso é uma heresia. O apóstolo Paulo mostra bem claro aí, mas agora, essa carta foi escrita muito antes de 70 depois de Cristo, e Paulo estava falando do que Cristo fez na cruz do Calvário, Hebreus 9, 26, de outra maneira é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde antes da fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, olha que fala da cruz, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Alô? E quando foi esse sacrifício na cruz, então o que Cristo fez na cruz do Calvário aniquilou o pecado. Aquele estrago que Adão fez lá atrás, né? Que lemos aí em Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem. Jesus aniquilou o pecado. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 5 mesmo, ele fala, né?
que pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um, muitos se tornaram justos. Né? Romanos também diz aí, é Romanos mesmo, né? Que diz capítulo 5, então por aí vai, né? Então vamos agora falar deste pecado, porque as pessoas confundem. Esse povo diz que o pecado foi tirado da terra, então não cometemos pecado? Ó, abençoado, respira. Calma aí um pouquinho. Eu estou falando que Cristo na cruz, ele aniquilou o pecado de Adão, aquele pecado que nos separava de Deus. Mas o desviar-se, o hamartia, esse pecado encarna, herança adâmica, continua, está aí, ó, na carne de todo mundo. Romanos, verso 5, Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, verso 17. Vamos ler o que diz aí. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Veja que há uma guerra tremenda aí entre você, né? Na verdade não é entre você, hein? É entre o espírito com E maiúscula, é a carne contra o espírito. Você está no meio aí. Ou você alimenta mais a tua carne, ou você alimenta mais o espírito com E maiúsculo. O espírito, né? Você se der mais lugar ao espírito, você vai manifestar menos as obras da carne. Mas se der lugar ao diabo com D minúsculo, diabolos no grego, que significa confusão, você vai fazer coisas tremendas. E se você ver lá em Efésios capítulo 4, versos 27, o apóstolo Paulo fala: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, o que mente. Então Paulo fala de situações de carne. Porque se você der lugar a esse diabolos que está aí, essa herança adâmica, ó, se manifestam essas coisas. Vamos ler, versículo 17, né? Já lembro? 18, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, aqui somos guiados pelo Espírito, sim? Então, porque não estamos debaixo da lei, mas se você viver pela lei de Moisés, vai ativar essa tua carne. Então, é um erro do sistema religioso dizer que o jejum, o sacrifício, as vigílias, vai o quê? Como posso dizer? Vai impedir dessas obras da carne se manifestarem? Pelo contrário, vai ativar mais ainda. Se você jejuar, você vai sentir mais fome, vai ativar mais tua carne. Né? Paulo falou, né, que a lei suscita a ira. E você sabe, você que já foi do sistema religioso ou ainda está aí, você sabe que os mais irados são aí, ó, do sistema religioso. São pessoas que estão aí dentro das chamadas igrejas. Às vezes, do lado de fora, você vê pessoas menos iradas, pessoas mais calmas, mais tranquilas, mas as pessoas dentro das chamadas igrejas estão iradas, estão com a carne ativada, porque ouve ali o pastor falando que já está em pecado, que o diabo que vai ser lançado no inferno, e condenação, e a má consciência, e por isso que existem os suicídios da vida, né? No meio do povo evangélico, temos notícias aí de pessoas se suicidando, né? Mas já está escrito também que os suicidas não herdarão o reino. Calma aí, respira, tranquilo, vamos entender isso tudo. Vamos lá então. Vamos lá, eu falei, né? Gálatas 5, agora o versículo, vamos lá agora, vamos entrar nessa parte aí, verso 19. Ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, vamos lá, as quais são adultério, prostituição, tudo isso está na tua carne, na minha carne, na carne de todo mundo. Não pode, eu não está, não tem como, tá aí, ó. Pode estar dormindo, né? Mas elas são manifestas. Dá lugar a esse diabolos para tu ver o que acontece. Você faz coisa que o diabo duvidava. Porque tem pessoas que falam assim, você faz coisa que o diabo duvida. O diabo também foi aniquilado na cruz do Calvário. Isso já é um outro tema. Lemos lá em Hebreus 9, né, 26. Depois, se você ler Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que também na cruz Cristo aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Assim como os filhos participam de carne e sangue, ele participou das mesmas coisas para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha
o império da morte, isto é, o diabo. Tem traduções que diz aniquilou o que tem. É um erro de português. Como é que aniquilou o que tem? Aniquilou o passado, tem presente. No original é aniquilou o que tinha. É o correto, é o fiel. Sempre os homens querendo dar vida aí ao diabo, ao pecado, né? Esses são inimigos da cruz de Cristo. São contra o que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas tudo bem. Voltando lá, vamos lá em Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria. Ah, vocês católicos são idólatras. E o povo evangélico, infelizmente, idolatram pastores. Idolatra a irmã da oração. Idolatra o profeta, a profetisa. Idolatram, ficam lá, opa, sabe? Isso aí é idolatria, coisa de carne, isso é carne. Não tem muito disso no sistema religioso ou eu estou falando alguma mentira? Você sabe que eu estou falando a verdade. Show gospel, a pessoa, nossa, não, eu tenho que ver aquela pessoa, não, aquela pessoa vai cantar, eu dou dinheiro. Olha, sabe, é uma idolatria tremenda. Ó, idolatria, feitiçarias. Ué, eu pensava que feitiçaria era a obra do diabo, não, é a obra da carne. É a chamada olho grande, já ouviu falar do olho grande? A pessoa tem mal, o olho grande, a feitiçaria, sei lá, as coisas aí de carne, sabe, para prejudicar as pessoas, isso tudo está na carne, hein? E está na carne de todo mundo. Se tu der lugar abençoado. Tem um abençoado que colocou aqui, idolatra uma arca, né? É verdade, Gideão. Eu parei aqui, eu falo aqui, mas não olho para o celular. Eu sei que tem muitos abençoados ouvindo, muitos mesmo. Mas agora eu estou vendo aqui, idolatram a arca, é mesmo, idolatram a arca da antiga aliança. Imagine idolatrar a arca, abençoado. Hoje nós sabemos que a arca é Cristo, né? E está em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A arca agora que é Cristo está em mim. A nova aliança, o novo pacto, Cristo está em mim. Está em nós, na igreja. Então, aqui, vamos lá ver, idolatria, feitiçaria, inimizade. Você já viu inimizades aí? Que tem de inimizade? Não é uma coisa... Fulano de tal, não fala com ciclano, não, que ciclano fez isso. Olha aquela fofocaiada, isso tem. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Heresia é o que mais tem lá, né? Campanha para abençoar a família. Traga aqui uma peça de roupa, eu vou ungir essa peça de roupa e você vai dar uma oferta de amor. E nessa oferta de amor, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Cães gulosos, isso aí, são homens maus e perversos. São heresias. Não está escrito que você tem que fazer corrente, campanha para ser abençoado. Você já é um abençoado, você já é uma abençoada com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Corrente foi feita para amarrar e para prender. Cristo já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já nos deu uma liberdade gloriosa em Cristo. Então, abençoado, você que está preso nessas correntes de campanha, fuja, são homens maus e perversos. Eles querem o teu dinheiro. Eles não olham a ovelha, olham a lã das ovelhas. São cães gulosos que Paulo fala. Não pensam nas vidas, são lobos devoradores aí, querendo buscar as ovelhas, arrancar a lã das ovelhas. Gideão botou aqui, fogueira santa de Israel, maior heresia do sistema. Essas coisas, muita idolatria, muita idolatria. Vamos lá, invejas, homicídios. Homicídio entre pessoas até que procuram matar as pessoas e tudo, em nome de Deus. Invejas, homicídio, bebedices. Bebedice. O cristão não pode beber porque não sei o quê, papapá. Mas está na carne de todo mundo, abençoado. Se você der lugar a essa carne aí, e o que tem de pessoas que no cantinho delas vão lá e bebe, sabe? Fica na dela lá e bebe, entorna. Isso aí, sabe? Mas se beber vai para o inferno. Não, abençoado, isso é obra da carne. Tudo que é demais faz mal para o corpo. Até água, se você tomar muita água exagerado, passa mal.
Então, tem algo que diz domínio próprio. O Espírito te leva a ter domínio próprio. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Você tem a mente de Cristo, você sabe fazer aí, você sabe lidar com esse corpo, porque esse corpo não é teu, hein? Esse corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Outro benefício da cruz, Jesus ele comprou o teu corpo, mesmo com as debilidades, com a herança adâmica, ele comprou, o corpo é dele, e esse corpo ainda será transformado. Filipenses 3:21 diz que o qual transformará esse corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, na vinda do Senhor, o Senhor ainda transformará este corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Esse corpo foi comprado. Paulo disse que o espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente para o dia do Senhor. Então, abençoados, esse teu corpo foi comprado. Então, você tem uma responsabilidade abençoada com esse corpo aí que Deus te deu. Então, muitos pensam, viver em graça é viver de qualquer maneira. Não, abençoado, Deus te deu uma liberdade gloriosa, não uma libertinagem gloriosa, uma liberdade gloriosa. Tudo que você semeia na carne, você vai colher aonde? Na carne. Se você semear no Espírito, você vai colher aonde? No Espírito. Deus quer que você colha no Espírito, mas se você der lugar a esse diabolos aí, abençoado, você vai colher na carne, não tem como. Mas você não vai perder a salvação. É isso que o sistema prega. Se você fazer uma dessas coisas aqui, eu não vai herdar o reino. Não é isso, vou explicar. Vamos lá. Inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Verso 21, acerca das quais vos declaro, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdar o reino significa não vão reinar em vida nesta terra, não vão viver uma vida vitoriosa nessa terra, não vão viver um reinado de Cristo nessa terra. A palavra diz reinarão em vida, não é reinar lá, é reinar aqui. O reino é aqui. Aquele ladrão da cruz do lado direito de Jesus disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus o corrigiu, falou assim, não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Terceiro céu, paraíso, para onde vamos quando sairmos desse corpo? Mas aqui já é o reino já foi estabelecido. Jesus antes da cruz sempre falava, e o reino de Deus vos é chegado. Então quando Jesus na cruz, ele derramou o seu sangue, ele estabeleceu um reino inabalável. Estamos nesse reino. O reino de Deus está aqui na terra. Então temos esse reino. Estamos neste reino. E neste reino, abençoado, você foi chamado a reinar. Existem filhos de Deus, que Deus deu o reino também a eles, deu a todos os seus filhos, mas não reinam. Por que uns reinam e outros não reinam? Por falta de quê? De conhecimento. Romanos 5:17, você pode ler aí, Romanos 5:17 diz, os que receberam o dom da justiça. Quem recebeu o dom da justiça? Todos os eleitos de Deus. E a abundância da graça reinarão em vida. Veja, dom da justiça é a abundância da graça. É necessário ter a abundância da graça, a abundância do conhecimento para reinar em vida. Porque se você conhece isso, abençoado, você reina. Você não vai ter má consciência, porque se você der lugar à tua carne, você sabe que não vai perder o reino, mas vai colher na carne. Semeou na carne, vai colher na carne. E segue em frente, abençoado. Deslizou, errou? Bola para frente, esqueça do que para trás fica e siga adiante, porque o Filho de Deus sempre quer acertar. O Filho de Deus não quer errar o alvo, não quer cometer o pecado hamartia. O Filho de Deus quer sempre acertar o alvo. Mas a consciência fica limpa, sabendo que está num corpo de carne que tem debilidade. Paulo mesmo disse, o apóstolo Paulo, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo realizar. O bem que eu quero, isso eu não consigo fazer. Aí ele falou, miserável homem que sou, falando do corpo, Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Então Paulo tinha essa consciência, ele dividia, sabia dividir carne do espírito. Você tem que saber dividir, abençoado. A graça te ensina a você dividir carne do espírito. Quem é você em espírito?
Qual é a tua verdadeira posição em Cristo? Cristo te deu uma herança na cruz? E os benefícios da cruz do Calvário também é essa, para que você saiba o que Deus te deu gratuitamente pelo Espírito. O Espírito te revela as coisas que Deus te deu gratuitamente. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, depois lê lá do verso 14 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 14 até o verso 17. Ali Paulo explica que Deus nos deu o Espírito, nos revela, né, o que Deus nos deu gratuitamente. Você tem uma herança, abençoado de Deus. Abençoado, você tem uma herança, usufrua, viva essa herança de Deus. Então você nasceu não antes da cruz, você nunca foi pecador, você nunca foi pecadora, mentiram para você. Porque esses homens que falaram e te chamaram de pecador ou de pecadora, eles não tiveram a abundância da graça, se alimentaram de leite e passaram leite para você. Mas na graça de Deus, abençoado, aqui nós vamos transmitir alimento sólido para que você cresça firme na graça e no conhecimento do Senhor. Muito bem, esse foi o tema de hoje, um tema curto, mas um tema necessário para o teu reinado em vida. É importante que você entenda muito bem o antes e depois da cruz, né? Se posicione, você está onde? Antes ou depois da cruz? Todos nós estamos depois da cruz, mas existem pessoas que com suas mentes estão antes da cruz. E Deus quer renovar o teu entendimento, renovando a tua mente para te colocar, para colocar a tua mente depois da cruz. Paulo falou, não vos conformeis com este mundo, com esse século, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma boa, Deus tem uma perfeita, Deus tem uma agradável vontade para a tua vida. E somente em graça você conhece essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Muito bem, eu recebo aí que você esteja atento aos próximos áudios que eu vou postar aqui no Facebook e compartilhem esse áudio, esse vídeo, e coloquem nos grupos de WhatsApp, façam com que essa palavra da graça corra e seja glorificada, Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Assim disse o Senhor. Graça e paz.